Então os títulos, as medalhas foram uma consequência, lindas, mas não era assim aquele, uau, meu sonho ideal, não. Meu foco mesmo era a Mostra Contemporânea de Dança, era lá que eu queria dançar, no Juarez Machado, num teatro que comporta 500 pessoas. Mas ali era onde dançavam os profissionais da dança, e eu gostaria de ser uma profissional da dança. Eu me chamo Érica Rosendo, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. O meu encontro com a dança foi ainda quando criança. Como que começou essa jornada? Na época eu tinha 4 anos, eu era uma criança, e a minha mãe, ela viu um anúncio na televisão de que a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão estavam abertas as vagas para que mais alunos pudessem ingressar. E a minha mãe me perguntou, minha filha, você quer dançar? E eu lembro de colocar a mão para cima e girar, girar, girar. E essa foi a resposta do sim. Então eu fui fazer esse teste lá na escola na época e fui aprovada, e foi lá que começaram, né, os primeiros passos de dança. Então eu me lembro que na época, quando você é criança, tudo é uma brincadeira. Então eu tinha 4 anos. E aí o tempo foi passando, eu fui encontrando professores que foram olhando e vendo que existia alguma potência, habilidade ou talento mesmo. E eu comecei a acreditar, na verdade. Falei, ok, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Entrei na companhia de dança do Teatro Alberto Maranhão, e foi lá na companhia onde eu tive a possibilidade, né, de encontrar também com as danças populares, a dança contemporânea, porque na época, assim, eu acreditava e eu gostaria muito de ter sido uma bailarina clássica. Então o Clébio apareceu na época para uma montagem coreográfica com a companhia, e para mim ele tinha uma movimentação muito esquisita, assim. Então eu vinha de uma jornada na escola com um trabalho de dança clássica, e quando eu me deparei também com a companhia, com essa diversidade, né, das coreografias, então foi muito esquisito para o meu corpo. E eu me lembro que numa época eu achei muito esquisito e recusei, porque, nossa, eu ficava muito dolorida, o joelho ficava roxo, era muito movimento no chão e uma movimentação muito desarticulada. Então aquilo foi uma grande novidade para mim. E na ocasião, o Clébio me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, não sou eu que escolho os bailarinos para dançar o meu trabalho, são os bailarinos que se escolhem. E ali foi que eu descobri uma coisa muito importante mesmo, que se a gente fica muito fechado, o olhar muito fechado, a gente perde a possibilidade de olhar também o que existe ao redor. O que existe ao nosso redor, né? Quais são as outras possibilidades que a gente também pode ter. Então era um corpo que eu comecei a perceber e aproveitar isso para ir somando. Então eu ia me vestindo de várias danças. Então eu fui percebendo que ser artista era ir além, transcender também a forma. Então para mim foi uma grande experiência, assim, que mudou realmente o olhar. Então depois dessa jornada lá em Natal, né, depois dos professores dizer que existia um talento, eu começar a acreditar e depois fazer também a minha parte em direção a, nossa, aí teve uma hora que eu não tive mais dúvidas e que eu percebi que era realmente essa profissão que eu gostaria de ter. E a minha primeira viagem mais distante da minha terra foi para vir para Joinville. Foi a primeira vez que eu fiz minha viagem de avião. Eu, na época, dançava os balés clássicos de repertório, e foi em 2003. E depois dessa experiência, dessa primeira viagem até aqui, fiquei muito encantada com tudo que vi e assisti no festival, porque era um encontro com várias modalidades. E lá na minha terra, a gente tinha poucas apresentações de diversas modalidades. Então isso aconteceu lá em 2003, e aí eu continuei vindo para cá em 2004, 2005 e 2006, e naquela época eu já estava muito envolvida com a linguagem da dança contemporânea. Então as nossas vindas com a companhia para Joinville, para o Festival de Dança, era para participar das mostras competitivas e também dos palcos abertos. Então a gente ia apreciando a dança que acontecia em toda a cidade e aproveitando aqueles 10 dias de festival para a gente se nutrir de toda a arte que rolava por aqui. E aí foi em 2006 que o Bolshoi pela primeira vez abriu audição para contemplar todos os bailarinos que vinham de diversas partes do país, né, até mesmo de fora do país, e que tinham interesse em ingressar na escola. E eu confesso que naquela época, já lá na minha terra, eu desejava entrar no circuito da dança, mais voltada para as companhias de dança, encontrar esses lugares onde eu pudesse trabalhar.
E eu queria muito saber como é que era uma audição, então aproveitei aquela oportunidade de estar aqui no festival e o Bolshoi abrindo as portas, né, para contemplar os bailarinos que estavam por aqui, decidi fazer a audição. E naquela edição, de todas as meninas que participaram dessa audição, eu acabei sendo a única selecionada. Então, eu acabei vindo para Joinville, para morar em Joinville. Então, vim para o último ano do curso de formação. E em 2007, quando eu já estava por aqui, eu acabei participando de vários festivais. E na época era como uma estratégia de sobrevivência mesmo, confesso, porque quando eu saí lá da minha terra para vir para cá, era um lugar muito distante. Joinville tem uma cultura diferente, né? Minhas condições financeiras e também da minha família não eram incríveis. Então aqui, como a dança era a minha profissão, eu precisava também correr atrás e fazer com que ela pudesse, né, fazer parte da minha vida e sendo, me realizando enquanto profissional. Todos os festivais acabei tendo uma grande sorte de receber as premiações de primeiro lugar, melhor trabalho, melhor bailarina, e com isso fui juntando uma grana que foi me fazendo permanecer aqui. Então isso faz parte da jornada também de uma artista e que eu compartilho também. Eu me recordo que com o Festival de Dança, em 2008, eu acabei apresentando um trabalho que se chamava Em Solo, e esse trabalho na mostra competitiva, ele recebeu a premiação de primeiro lugar e me veio uma grande surpresa, porque na última noite do festival era o dia em que eles anunciavam todos os bailarinos que recebiam as premiações especiais. E naquela edição, em 2008, eu recebi o prêmio de melhor bailarina. Então, para mim foi uma grande surpresa, porque na época eu me recordo, geralmente essa premiação, ela era destinada, né, para as bailarinas clássicas, assim, tinha na verdade uma inclinação, né, essa premiação acabava sendo direcionada para as bailarinas clássicas. E para mim foi uma grande surpresa receber essa premiação, porque eu estava na modalidade de dança contemporânea. Claro que foi a maior consagração. Então, eu subir no palco e receber aquela premiação também em dinheiro, a medalha de ouro, estar lá na Calçada da Fama também faz parte da minha história. O encontro com a cidade, conhecer também os artistas que habitavam Joinville e até mesmo a história que existia, não somente durante o Festival de Dança, né? Porque aqui a gente vem e vivencia toda uma experiência que duram 10 dias de muita intensidade, mas o ano tem 365 dias, então eu fiquei me perguntando quais são os movimentos que aconteciam na cidade naquela época, e assim fui encontrando com vários grupos daqui. E acabei começando a trabalhar com eles, então a gente viveu uma jornada também bem bacana de poder somar, né, de fazer essa junção. Então eu vinha lá de Natal com muitas coisas que tinha aprendido por lá com os meus professores e com a minha própria história na cidade, e juntando também com alguém que fazia história em Joinville. E através dos editais de cultura a gente construiu uma trilogia de espetáculos, que foi o Autorretrato, construído na época em 2008, o Retrato do Outro em 2009, que eram performances de dança que acontecia na Praça Nereu Ramos, e em 2011 o espetáculo Nós, Acontecimentos da Dança e Vida Contemporânea. Dentro dessa percepção da minha vinda para cá, foi que surgiu essa proposta do trabalho do Retrato do Outro, que eram essas performances de rua que aconteciam aqui em Joinville exatamente para provocar outros sentidos. Era um corpo que se movia num espaço público de um jeito que provocava os olhares, e ali foi muito interessante porque eu percebia que a dança ela tem dois vetores, ou ela atrai ou ela repele. Então, nas performances de rua, enquanto estava atuante, né, nas performances, as pessoas que estavam distantes, elas conseguiam se aproximar através do olhar. E a partir do momento em que aquele corpo começava a se aproximar daquela pessoa, ela mudava o vetor, ou então ela não reconhecia aquela linguagem como dança, porque só pensava que a dança existia durante o Festival Dança de Joinville, em julho especificamente, e até que veio uma voz bem distante, assim, do outro lado da rua da Praça da Nereu Ramos, de um rapaz gritando bem alto, em bom tom, bem assim: "Ô moço, o Festival de Dança de Joinville já acabou!" E aí eu olhei para ele e falei assim: "Mas aqui não é a capital nacional da dança?"
Então, para tentar, na verdade, fazer refletir de que a dança ela é possível não somente nessa jornada dos 10 dias que acontece com tanta intensidade. E nisso foi muito legal, porque na Praça Nereu Ramos, esse corpo que se movia com a linguagem da dança, teve algum momento em que ele começou a fazer parte, integrante daquele cenário. E também tem o pessoal que permanece lá, que tem os taxistas, tem a roda de cartas também dos senhores que moram aqui em Joinville, e eles também praticam os jogos de cartas. Então, como eu já estava indo com frequência para a praça, de repente eles olhavam e falavam, nossa, lá vem a moça que dança. Então, aquele corpo começou a fazer uma integração nesse espaço público e começou a ser algo reconhecido como um movimento da dança. Eu acho que também é um ato de coragem. Na época, eu acho que foi um ato de coragem também, né, de romper também as barreiras do espaço sala e para um outro lugar onde não se configura como um trabalho de dança. Nossa, esse trabalho para mim foi uma grande investigação, porque as pessoas também chegavam assim e perguntavam, o que você está fazendo aqui? E aí eu olhava para ela e eu perguntava, o que você acha que é? O que você vê? Me conta o que você vê. Então, em alguns momentos eu sentava nos bancos, né, próximo a algumas pessoas, e elas me perguntavam, falavam, mas você não está vestida de bailarina? Então, qual que é, o que se imagina, né? Qual que é o imaginário de uma bailarina? Que não vestia um tule com muitas pérolas ou um cabelo bem preso, era uma roupa de um cotidiano, de alguém que atravessa a rua todos os dias. E nisso eu acabei encontrando um rapaz que assistiu essa performance lá em 2009 e ele falou que aquilo mudou o rumo da vida dele, porque ele sempre teve atração pelo universo da dança, mas às vezes se sentia muito repelido e naquela ocasião ele estava indo para o trabalho e ele parou na praça e viu alguém se movendo daquele jeito e ele parou e ficou assim pensando, nossa, mas é isso que eu quero fazer. E aí depois disso ele começou a trabalhar junto com um grupo e isso tem, imagina, mais de 10 anos que esse movimento na rua em Joinville aconteceu. E hoje ele é bailarino e ele me contou essa história numa oficina que a gente se encontrou. Meu foco mesmo era a Mostra Contemporânea de Dança, era lá que eu queria dançar, no Juarez Machado, num teatro que comporta 500 pessoas. Mas ali era onde dançavam os profissionais da dança e eu gostaria de ser uma profissional da dança, porque ali eu sabia que era onde apresentavam-se as grandes companhias profissionais de dança do país. Então eu gostaria muito de estar nesse cenário, no cenário profissional da dança, e não mais um circuito de competições. E aí foi em 2009 e naquela edição a gente foi aprovado, nós fomos convidadas para vir participar da Mostra Contemporânea de Dança e ali foi realmente a minha grande realização. Então, dançar no Juarez Machado, naquela edição do festival, era realizar mesmo um sonho, de estar no cenário profissional da dança. E naquela edição foi a primeira produção de Santa Catarina, né, porque antigamente as companhias eram convidadas, então eram grandes companhias que estavam sempre participando e atuando no palco do Juarez Machado. E naquela edição foi a primeira produção de Santa Catarina que participou da Mostra de Dança Contemporânea no festival. Então foi uma grande realização também. E aí depois desse trabalho a gente passou a participar dos festivais nacionais e internacionais também de dança. Eu sempre gostei muito de beber dessas fontes, né? De saber quais que eram as coisas que iriam me motivar e me incentivar e me impulsionar também no cenário profissional da dança. Então essa jornada aqui em Santa Catarina foi um momento assim de bastante ascensão e através dessa projeção que também aconteceu dentro do festival, comecei a ser convidada também para outros festivais, para participar de curadorias, de fazer júris também dos festivais que aconteciam aqui em Santa Catarina. Eu tinha muito medo de que as pessoas me vissem mais pelos títulos que se tinha. Então, pelo título de melhor bailarina, pelo título de ter ganho muitos festivais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por participar de mostras internacionais de dança. Então, quando eu ia ministrar as oficinas, eu tinha um certo receio de que as pessoas me vissem mais pelos títulos do que pela pessoa que eu era. Então, antes de nós sermos qualquer profissão, nós somos uma pessoa, né? Então, como que eu nutro esse meu ser para que a minha expressão artística ela seja assim, uma consequência do que eu sou, sabe? E não o contrário. Então, eu ficava muito preocupada com isso. E eu me lembro uma vez que eu omiti muitas dessas premiações para não ser vista somente por isso, assim, sabe? Então, por isso esse desejo da busca do ser melhor, da pessoa melhor, para poder atuar. Hoje eu, Érica, sou o resultado dessas experiências
que eu vivi. E aí, olhando para trás, eu acolho e recebo todos esses títulos que também fazem parte, mas que eles não vêm primeiro. Eles fazem parte de uma projeção. E eles são apenas uma consequência das nossas atitudes, né? Apenas uma consequência. Então já estava tudo certo de algum jeito, né? Eu também me lembro muito na época eu era uma menina, e eu falei assim, nossa, um dia eu ainda venho morar aqui. E eu não sei o que aconteceu, que alguém ouviu e eu vim morar aqui. Quando o nosso desejo ele é realmente movido por algo que é muito maior, a gente vem em direção ou vai em direção a algo muito maior mesmo. E a gente se torna criador da nossa realidade também, né? Vivendo as experiências também, de acordo com aquilo que a gente busca e acredita.